Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. É com grande alegria que nessa manhã de domingo, dia 31 de maio de 2020, a primeira Igreja Batista em Divinópolis continua convidando você a celebrar o período tão festivo do mês de maio, que é o período de ênfase na família. A nossa conferência tem como título Famílias Fiéis, Igreja Saudável. Chame a sua família para perto e vamos juntos, nessa manhã, aprender pela palavra do Senhor como podemos cuidar melhor ainda do que já temos feito com nossas famílias. Bom dia para você, meu querido irmão, bom dia para você, minha querida irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida da sua família. Nesse momento, eu queria te convidar a orar comigo para que juntos coloquemos esse culto diante do Senhor e para que Ele fale profundamente aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos por tua soberania em nossas vidas, por teu cuidado. Te louvamos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pelas famílias da Primeira Igreja Batista, que têm servido ao Senhor com alegria, que têm sido fiéis ao Senhor e têm feito da Primeira Igreja Batista uma igreja saudável. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti todas essas famílias e pedir ao Senhor que continue nos abençoando e continue cuidando de nós. Nós pedimos ao Senhor que nesse culto o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor, por meio da Tua palavra, Deus, venha falar conosco e que haja transformação em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, para que o nosso culto seja agradável e aprazível ao Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos e fazemos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu ainda quero te convidar nesse momento a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Atos, no capítulo 16, dos versos 11 a 15. A nossa leitura vai se concentrar no livro de Atos, no capítulo 16, dos versos 11 a 15. Nos diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Exaltado seja o Senhor pela sua santa, poderosa e rica palavra. Bom dia, meus queridos irmãos. Nesse momento, gostaria de compartilhar um cântico com os irmãos, um cântico que nos fala da vitória de Cristo na cruz, da vitória de Cristo sobre o pecado. E essa vitória também que é nossa hoje, pela ação dele em nós, pela misericórdia e graça do Senhor. Vamos juntos? Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade. Eu sei que não, quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, consolador, és tudo em mim, firmado estou em teu amor, em teu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim, morreu, e lá na cruz o
Bom dia, meus irmãos. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui para falar do milagre que Deus realizou no nosso lar, na nossa casa. No dia 8, a Adriana ela passou mal, ela desmaiou, perdeu todos os movimentos do lado esquerdo e nós fomos para o São João de Deus, lá para o hospital, onde ela ficou 4 dias na UTI e depois desceu para o quarto. Foi constatado que ela teve um AVC isquêmico que pegou do tronco e a parte do lado direito foi bem extenso, como o médico estava me explicando. E quando chegou lá, o médico falou assim para mim: vamos tentar salvar ela porque o estado dela é gravíssimo. E aquilo ali me angustiou muito. Fiquei mais preocupado do que já estava e pedi socorro aos irmãos, em oração, em auxílio, para poder me ajudar. E graças a Deus, Deus realizou um milagre na nossa vida. Como o médico Dr. Tales mesmo disse para mim, se você não acredita em Deus, você pode começar a acreditar, porque o que aconteceu com ela foi um milagre. Eu não esperava. Bom dia, meus irmãos. Então, a gente está aqui para agradecer, né? Nosso coração está cheio de gratidão pela vida dos irmãos, de cada um dos irmãos, que de alguma forma nos ajudou em oração, em colaboração, né? Porque os irmãos sabem que a gente agora tem 3 filhos, um de 2 meses, e eu fiquei muito preocupada com o Benjamin, mas Deus já sabia de tudo que ia acontecer, né? E ele também já providenciou, né? Tudo que também ia acontecer na minha casa. Ele trouxe pessoas abençoadíssimas, mulheres capacitadas, mulheres muito abençoadas para estar na minha casa, cuidando dos meus filhos, nosso bem precioso. Os irmãos também sabem que a gente não tem familiares aqui na cidade de Divinópolis, a gente é de Goiás, mas na verdade, eles não puderam vir, mas na verdade nem fizeram falta, porque os irmãos nos abençoaram de uma tal forma em oração, em companhia, né? Em estar aqui cuidando da nossa família. Então, assim, graças a Deus não fez falta pra gente, porque a gente foi muito bem acompanhado pelos irmãos em oração e em ajuda, né? E isso, nosso coração está cheio de gratidão. Nós estamos aqui para agradecer a Deus primeiramente, né? Porque foi Ele que esquematizou tudo, né? Foi Ele que preparou tudo. Antes mesmo da gente saber, a gente nem sabia de nada. Foi tudo uma surpresa para a gente. Acredito que para muita gente também foi uma surpresa, né? Mas Deus providenciou tudo da melhor forma possível. Obrigado pelo carinho de cada um, das orações, ligações que a gente recebeu também, pela presença na minha casa. Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para agradecer o carinho de cada um. Vou deixar com Jesus, né? Que Ele sabe da melhor forma como agradecer a cada um. Mas o meu muito obrigada a todos. Nesse momento nós teremos a oportunidade de ofertar, de entregar os nossos bens, de reafirmarmos o nosso compromisso com a causa do Senhor, com o reino do Senhor, com a igreja do Senhor. E nós faremos isso ao som do maravilhoso hino Amor 380 do nosso cantor cristão. Exalte ao Senhor, cante ao Senhor nesse momento. Pelo amor
Vamos agradecer ao Senhor pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez nesse dia pela tua bondade, fidelidade e misericórdia para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela alegria de podermos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos permitido administrar. Obrigado porque a tua igreja, Senhor, tem a cada dia contribuído para a expansão do teu reino aqui na terra, para o cuidado, Deus, dos mais necessitados. Obrigado porque o Senhor nada tem nos deixado faltar. Louvamos o teu nome por isso. Obrigado, Senhor, ainda por essa igreja reunida, pelas nossas famílias. Nós pedimos que o Senhor continue, ó Deus, nos permitindo descansarmos no Senhor, descansarmos na esperança que vem do Senhor, desfrutarmos da paz que vem do Senhor. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Mais uma vez nesse dia, louvamos o teu nome por tudo, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, bom dia! Vamos dar continuidade à nossa Conferência da Família 2020, nesse formato online. Ontem nós já fomos abençoados por Deus, desafiados pela sua palavra. Deus usou a vida do nosso seminarista, irmão Igor, para nos desafiar a vivermos como família, alicerçados no relacionamento com Cristo. Ele falou sobre a construção da família, sobre o fundamento que é Cristo e a obediência à sua palavra. Vamos continuar refletindo sobre o nosso tema anual, que é o tema desta conferência: Famílias Fiéis, Igreja Saudável. A nossa ênfase hoje será no cuidado. Quero convidar você para meditarmos sobre o cuidado com a família como expressão do compromisso com Deus. Isso mesmo, o cuidado com a família, compromisso de fidelidade a Deus. Hoje nós temos vivido um tempo de cuidado com a família, intensificado principalmente na área da saúde, em função dessa situação toda que estamos vivendo, da pandemia de Covid-19. Mas quando nós falamos aqui de cuidado com a saúde, queremos falar da saúde do ponto de vista integral, incluindo também a saúde emocional e espiritual. Eu quero convidar você para abrirmos a palavra de Deus no texto que servirá de base para a nossa meditação nesta manhã. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8 diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa é uma palavra, meus irmãos, dura, um confronto a nós, mas vale a pena dedicarmos os próximos minutos para compreendermos a palavra de Deus e recebermos dele encorajamento para servirmos de uma forma mais excelente. 1 Timóteo é uma carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor que estava diante de uma igreja com alguns problemas na área do serviço social. Paulo orienta então a Timóteo a que, no cuidado pastoral, desse atenção à organização do serviço a alguns grupos. Dentre esses grupos, o grupo das viúvas. O capítulo 5, a partir do versículo 3 até o 16, está tratando especialmente desse grupo social e da proteção às viúvas. É um texto onde o apóstolo Paulo está relacionando a responsabilidade da família com a responsabilidade da igreja. Ele está ensinando nesses versículos que os filhos e netos devem cuidar dos seus pais e avós envelhecidos. Vejam que o versículo 4 diz: Mas se alguma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Vejam, Paulo está aqui chamando atenção para a responsabilidade de filhos e netos, mas ele também pensa na responsabilidade da igreja, no amparo a essas pessoas vulneráveis. Vejam que os versículos 9 e 10, ele faz o contraponto. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade,
lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda obra, toda boa obra, melhor. Aqui o apóstolo Paulo está classificando, tipificando quem deveria receber o cuidado, quem teve uma vida piedosa e provou ter bom testemunho, porque a igreja enfrentava um contexto em que algumas mulheres queriam ser beneficiadas também pela igreja, mas elas não tinham uma vida condigna. E ele então está selecionando um grupo específico de realmente mulheres viúvas e necessitadas. A viuvez era para muitas mulheres desespero. Muitos homens morriam nas guerras, as mulheres casavam muito jovens, seus maridos morriam primeiro e elas só tinham os filhos a quem recorrer. E no caso da igreja de Éfeso, uma igreja plantada para os gentios, para alcançar os estrangeiros, essa igreja então já vivia esse drama, assim como outras igrejas, a necessidade de amparar essas mulheres que socialmente não tinham nenhuma cobertura, nenhuma proteção. Eu quero chamar a sua atenção agora para o versículo 8, que é a nossa ênfase hoje, sobre o cuidado. Aqui a palavra cuidado, neste versículo, significa prever, pensar antes para que os recursos necessários para uma vida digna sejam preparados, sejam providenciados. Uma outra expressão que eu quero chamar a sua atenção é tem negado a fé. Veja que aqui o apóstolo Paulo está relacionando o cuidado com esse grupo social e com parte da família aqui representada pelas viúvas, com o testemunho de fé diante dos ímpios, diante do mundo. E aqui, então, tem um grau de seriedade imenso, porque a fé está em xeque, o testemunho do cristão está em xeque, se ele vai honrar a Deus ou se ele vai ser motivo de escândalo. É por isso, irmãos, que aqui, nesse texto, embora o contexto trate mais especificamente das viúvas, nós podemos extrair um princípio de cuidado com a família que serve para todas as nossas famílias e serve para as famílias de todos os tempos. O princípio de que o cuidado com a família é expressão do compromisso de fidelidade a Deus. É um testemunho de uma vida dedicada a Deus. Nós extraímos desse texto algumas verdades que nos desafiam a praticar esse cuidado. E a primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção é que o cuidado com a família é uma prioridade para o cristão. O cristão precisa priorizar o cuidado com a sua família. Meus irmãos, eu sou encantado com o Evangelho, porque o Evangelho apresenta uma visão da vida que é equilibrada. O Evangelho responsabiliza a igreja pelo cuidado com as pessoas, a prática do amor, mas ao mesmo tempo chama a atenção para a responsabilidade pessoal. O crente ele não faz parte de uma ONG onde ele contribui financeiramente ou como voluntário e essa organização, essa instituição faz por ele. Nós precisamos ter muito cuidado no nosso tempo com uma cultura da terceirização. É a cultura da transferência de responsabilidade. Aqui a palavra de Deus está chamando a nossa atenção para a prioridade que o cuidado com a família exige de nós. Nós sabemos que, infelizmente, muitas famílias transferem responsabilidade para a babá, no cuidado com os filhos menores, ou para a escola também. Transferem a responsabilidade do entretenimento para a tecnologia e transferem também para a igreja. E é interessante percebermos aqui essa visão equilibrada. A igreja tem sim o seu papel. O apóstolo Paulo estava consciente disso. E nós como igreja, meus irmãos, eu falo em nome do Ministério da Família, nós temos nos últimos anos intensificado a oferta de cursos, de cultos, de aconselhamento, de grupos para oferecer às famílias, melhor, oportunidade de crescimento espiritual, de reciclagem, de aperfeiçoar as habilidades do marido, da esposa, dos filhos. Também atendemos ao grupo da terceira idade, adolescentes, enfim. A igreja deve sim mergulhar de cabeça nesse serviço, porque ela deve agregar valor à família. Esse ano nós somos desafiados pelo nosso pastor a pensarmos nessa relação entre família e igreja.
e a igreja tem cumprido o seu papel, mas a igreja não pode substituir a responsabilidade que é exclusiva ou prioritária da família de cada um de nós. Eu me lembro que no ministério anterior, que exerci na primeira igreja batista em Catu, aquela amada igreja ali na região metropolitana de Salvador, a igreja mantinha uma turma que era a extensão do Colégio Batista, a igreja era a instituição mantenedora, e numa região rural, chamada Fazenda Campo Grande, o colégio mantinha uma turma de 20 alunos por 3 anos, gratuitamente, com os mesmos professores, com o mesmo material. E nós incluíamos no ministério pastoral as visitas a essas famílias, porque aquele trabalho não era só educacional, também era evangelístico. E eu me lembro de uma visita que fiz naquela localidade, naquele povoado, a uma mãe cujo filho matriculado naquela turma estava ausente durante muito tempo. A professora relatou e nós coletamos então aquelas fichas para as visitas. E chegando lá, meus irmãos, aquela mãe deu a seguinte justificativa para a retirada do filho daquela classe gratuita num colégio particular da cidade. Ela disse que o colégio cobrava demais. Não, o colégio cobra demais. É muita reunião, são muitas tarefas e os pais têm que fazer em casa e eu não dou conta. Nós vemos, meus irmãos, então que muitas famílias estão transferindo a responsabilidade da educação dos seus filhos. Por que não dizer também que muitos filhos transferem a responsabilidade do cuidado com os seus pais já idosos, como é o caso do contexto aqui em que vemos. Precisamos estar atentos a essa cultura da terceirização, da transferência, e devemos assumir a nossa responsabilidade no cuidado com as nossas famílias. Priorizar, meus irmãos, priorizar pessoas, em vez de priorizar o dinheiro, o patrimônio, os projetos. Você pode estar sendo vítima de um pensamento que é destrutivo. O pensamento de que você está se dedicando ao trabalho, a ganhar mais dinheiro para o bem da sua família. Mas você pode estar perdendo sua família e trocando ela por coisas que você não terá por toda a vida, porque elas passarão. Mas as pessoas têm um valor eterno diante de Deus. Nós precisamos priorizar, e priorizar as pessoas significa passar tempo juntos, conviver. Nesse tempo, mais do que nunca, nós estamos passando tempo juntos, convivendo. Mas devemos aproveitar para que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo de cuidado uns com os outros no seio da nossa família. Por que devemos priorizar o cuidado com a família para expressar a nossa fidelidade a Deus? Porque cuidar da família é uma demonstração de amor cristão. Quando nós cuidamos uns dos outros, quando priorizamos o cuidado com a nossa família, nós estamos demonstrando que realmente conhecemos o amor de Deus. O pastor Neil McSchutz, que foi reitor do Seminário Teológico Batista do Nordeste, onde estudei em Feira de Santana, o pastor Tarcísio também, que foi meu colega ali em 98, nós ouvimos sempre do pastor Schutz, também da irmã Audrey, sua esposa, a definição de amor que eu nunca esqueci. Amar é satisfazer as necessidades do ser amado. E me lembro mais, na despedida, quando o pastor Schutz nos ofereceu algumas apostilas, alguns livros, alguns alunos estavam ali na sua casa e um dos nossos colegas perguntou: pastor, qual a recomendação que o senhor dá para que nós iniciemos nosso ministério com a orientação correta? Ele disse: vocês devem amar pessoas, porque se não forem excelentes pregadores, as pessoas serão amadas. Elas não levarão em conta as limitações do púlpito. Se vocês não forem exímios administradores, mas elas sendo amadas, elas poderão ajudar vocês, mas nunca deixem de amar as pessoas. E para ele, amar era satisfazer as necessidades do outro. Que necessidades? No contexto desta carta, necessidades materiais, necessidade de alimentação. Como eu disse, viuvez era sinônimo de desespero. Uma viúva precisava da atenção da família, porque senão poderia até morrer de fome. Mas não só necessidade física, do alimento, do vestuário, necessidades também emocionais, do afeto, do toque, do carinho, necessidades intelectuais, de orientação,
de uma visão correta da vida, necessidade espiritual, oração, incentivo à comunhão com Deus. O amor é uma demonstração de que Deus é real e que Ele faz diferença em nossa vida, nos tornando capazes de atender às necessidades do outro. E o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam conhecidos pela prática do amor. Vejam o que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor demonstrado em atos, em atitudes, é uma demonstração da presença de Deus em nossa vida. E quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos demonstrando esse amor que vem de Deus. O apóstolo Paulo, mesmo escrevendo aos Romanos, ele disse que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:8. E também disse que o amor é fruto do Espírito Santo. Nós somos capazes de amar. Nós recebemos do Espírito Santo poder para amar. De nós mesmos, não. Mas pela ação do Espírito Santo em nós, podemos amar. Cuidado com a família é demonstração do amor cristão. Amor que vem de Deus. Amor que tem como fundamento o poder de Deus, que entregou o seu Filho para morrer por nós e que nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar. Nós precisamos assumir o compromisso de amar. E eu quero chamar a sua atenção para ações intencionais de amor. Amar é agir para o bem do outro. Você pode pensar assim, não, mas eu trabalho, eu me mato de trabalhar porque eu quero que meu filho vista melhor, porque eu quero que ele tenha acesso à melhor escola. Veja que esse pensamento, ele pode ser destrutivo no sentido em que você pode estar se ausentando do convívio com seu filho, você pode estar deixando de demonstrar afeto através de palavras, de gestos, porque você está tentando fazer algo para os seus filhos, para a sua família. Por que você não faz junto? Uma ação intencional que, na minha família, eu posso dizer que valeu a pena ter decidido é fazer juntos. Então, priorizar a família é uma atitude que demonstra o amor cristão. Esse amor que vem de Deus. E para isso você precisa de ações intencionais. Você já decidiu separar um momento do seu dia para passar um tempo junto com seu filho? Aquele tempo que não é programado. Só mesmo para estar junto, para fazer um carinho, para saber como é que ele está. E como eu disse, nós estamos vivendo um tempo em que isso foi mais facilitado pelo distanciamento, pelo fato de que nós estamos em casa, aqueles que podem estar, mas isso tem que ser intencional. Não é porque estamos numa pandemia, todos ficaram em casa, que aqueles que podem ficam em casa e aí então nós já estamos praticando esse amor. Não. Ações intencionais, palavras, diga eu te amo, toque, faça um carinho, sirva, dê um presente, haja de forma intencional para satisfazer as necessidades do ser amado. O cuidado com a família é uma prioridade na sua vida, porque demonstra o amor cristão que você recebeu de Deus. Agora, o apóstolo Paulo nos alerta para algo muito sério. Além de tudo isso que nós dissemos, o cuidado com a família é testemunho da fé cristã. O raciocínio aqui é o seguinte: cuidar é natural. Deus deu ao ser humano essa habilidade para cuidar. Nós podemos dizer que é um dever natural. E o Senhor Jesus afirma isso em Mateus, capítulo 9, versículo 11, quando diz que o ser humano, mesmo afetado pelo pecado, mesmo sendo mau, é capaz de cuidar da sua família. Mateus 7, 9 diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus
dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, o Senhor Jesus afirma que nós somos maus. O pecado atingiu a nossa natureza. E, de fato, nós precisamos de regeneração. Mas mesmo em estado de queda, pela graça comum que Deus permite que cada ser humano ainda receba, o ser humano é capaz naturalmente de fazer o bem para a sua família, de cuidar dos seus. É por isso que o legislador grego Solon, na Grécia Antiga, já propunha que o cidadão de uma cidade grega, de uma polis, que não cuidasse de seus pais envelhecidos, perdesse os direitos políticos, os direitos civis. Se o cidadão não cuidasse de sua família, ele deixaria de ser um agente político. Ele deixaria de ter a oportunidade de falar, de administrar a cidade. Ora, aqui, meus irmãos, nós percebemos a gravidade, a seriedade disso. Porque se é natural, e se Deus nos deu essa condição, quanto mais aqueles que vivem pela fé, aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, que é o amor, essa graça de Deus. Vejam, pesa sobre nós uma responsabilidade dupla. Primeiro natural, depois a responsabilidade que vem da fé. Nós então somos desafiados, como o apóstolo Paulo disse. Quem não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, ou seja, quem não cuida da sua família, não só no vínculo mais doméstico, mas a família estendida, todos os seus parentes, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Porque recebeu graça de Deus, especialmente pela presença do Espírito Santo. Os comentaristas do Novo Testamento grego, do expositor, resume esse desafio, esse confronto que o apóstolo Paulo apresenta nesse versículo da seguinte forma. Eles dizem assim, que uma das tentações mais sutis do diabo é a sugestão de que podemos cumprir melhor as exigências do dever cristão em algum lugar distante da nossa casa. Ou seja, Satanás nos tenta a querermos viver a vida cristã e cumprir os nossos deveres como cristãos fora da nossa casa. Mas e dentro de casa? Será que nós temos cumprido o nosso dever? Nós temos o compromisso, meus irmãos, de fazer da nossa família a nossa primeira igreja. Fazer da nossa família o nosso primeiro campo missionário. Praticar a nossa fé, a nossa piedade, nosso relacionamento com Deus primeiro em nossa própria casa. Porque assim nós já estaremos cumprindo o nosso ministério também exteriormente, porque daremos testemunho na nossa família, para aqueles que não são da fé, que não conhecem a Cristo como Salvador, mas também através da nossa família. O nosso mundo atual precisa mais do que nunca de esperança que vem de famílias que aprenderam a se cuidar, mas não só fazem isso naturalmente, fazem isso porque Deus as capacita e elas temem e tremem diante de Deus, clamam pelo poder de Deus para que sejam capazes de cuidar. Eu quero orar com você nesse momento. Orar pedindo a Deus que nós, a começar por mim, a começar pela nossa família aqui, aprendamos a priorizar a família, agindo intencionalmente, fazendo o bem, agindo com carinho, palavras de afeto, serviço, priorizando a nossa família. Não transferindo para a escola ou até mesmo para a igreja, para a tecnologia, mas que nós possamos assumir essa responsabilidade. A igreja assume a sua, é o que a palavra de Deus nos diz, mas a prioridade é nossa. Para que nós possamos, meus irmãos, testemunhar na nossa família, para que essa semente de esperança seja lançada nos corações e para que através da nossa família o nome de Deus seja glorificado. Vejam bem, o que está em xeque aqui é o nosso testemunho. O cuidado com a nossa família ou a ausência dele servirá de testemunho, de honra a Deus, de glória a Deus, ou então de blasfêmia e de escândalo. Isso é muito sério. Nós devemos orar com temor e tremor diante de Deus,
para que Ele tenha misericórdia de nós e para que nós possamos cuidar da nossa família, para demonstrar o nosso compromisso de fidelidade a Deus. E assim, nossa igreja será uma igreja saudável, porque será composta por famílias que são fiéis. Oremos. Amado Deus, nesse momento, Senhor, nós recebemos a Tua palavra que nos desafia ao cuidado com a nossa própria família, crendo que o Senhor nos capacita, que nós podemos demonstrar o amor que recebemos de Ti e assim, ó Deus, testemunharmos em honra ao Teu nome, glorificando ao Teu nome, através do culto na nossa própria família, da prática do cristianismo em nosso lar, para que outras famílias, ó Deus, sejam alcançadas e possam glorificar o Teu nome. Mas, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, não permita que sejamos piores do que os descrentes, que o convívio no lar, que ações intencionais, que a decisão pessoal de ser responsável um pelo outro possa servir a Deus de testemunho da nossa fé. É a nossa oração, fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nesta noite nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Que você e eu esteja pronto para sermos adoradores, verdadeiros adoradores do Senhor. Que a minha e a sua casa sejam a casa de bênção. Amém? Vamos entoar este cântico. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exalta ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Como é bom termos ouvido nessa manhã acerca do cuidado com as nossas famílias. Continue conosco hoje à noite no nosso canal, no YouTube, no último momento da nossa Conferência da Família 2020. Por falar em nosso canal, eu quero pedir a você que nos assiste que verifique, após o término desta transmissão, se você já está inscrito em nosso canal PIB Divinópolis no YouTube. Se você não está inscrito, então inscreva-se. Basta clicar nesse botão vermelho e você poderá, então, participar de modo mais efetivo do nosso canal. Quero também pedir a todos que se preparem para que, nessa semana, de terça a sexta-feira, do dia 2 ao dia 5 de junho, entreguem as suas doações para as cestas básicas que doaremos a várias famílias. Ajude-nos a ajudar outras famílias. E, claro, continuemos juntos, meus irmãos, em oração e no serviço do Senhor.